temos a honra de receber ele, que é especialista em Direito Imobiliário e Condominial, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e também referência nacional no setor condominial e imobiliário como um todo. Ele também é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo, também é membro da Comissão Nacional da OAB para o biênio de 2025 a 2027. Com vocês, a palestra A Reforma do Código Civil, com o doutor Rodrigo Carpati. Por gentileza, uma salva de palmas para receber o nosso próximo palestrante. Com essa música na cabeça, eu pedi pra Alexa tocar. Lá que música? Deixa tocar, DJ. Deixa tocar, DJ. E aí, pessoal, tá proveitoso o café de hoje? Sim. Que bom. Sobre o que nós vamos falar hoje? E aí, Carlos? Diga, Carlão. Fala, seu Gilson. Vamos ver o que essa reforma vai nos trazer de benefício, né? Vamos, então vamos lá. Vou fazer igual ontem no curso. Professor, dá para voltar no tema da aula? Quase que eu falei, que grosseria, deixa... Você sabe que é muito importante tudo que a gente faz, logicamente, o direito, a formação, mas às vezes as mensagens, Priscila, estão nessas mensagens subliminares, esses insights que você dá, esses pensamentos. Você sabe que eu nas minhas andanças aí, eu pedi outro dia para o Vini, ele ainda não me entregou, quantas palestras foram ministradas aí? Esse ano 45, assim, mas cumulativamente, acho que, sei lá, 400, 500, e de norte a sul, leste a oeste. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada local tem uma característica. Isso vai... E o que eu gosto de observar? A gente chega num lugar, você vê um síndico simplório que tem 50 prédios. Daí o outro que chega assim, todo bacana, se fala, esse é o cara aqui. Daí, tudo bem? Como você vai? Poxa, doutor, não estou conseguindo pegar prédio. Então, o que faz um ser bom, o outro ser ruim? O que faz da gente diferente, né? Assim, é uma pergunta que me vem na cabeça o tempo todo. Então, primeiro é o que a gente quer, né? O que você quer? Cuidado com o que você quer, porque pode acontecer. Cuidado com o que você sonha, porque pode acontecer. E segundo, depois que você sonha, o que você está trabalhando para que isso ocorra? Porque uma coisa é sonhar, todo mundo sonha. Eu acordo, o Roberto um dia acordou, a gente foi almoçar e ele falou assim, eu quero ter 10 prédios. Beleza, Roberto, quantos prédios você tem hoje? Nenhum. Né? Você tinha já uma mandaria? Acho que não tinha. Não tinha, quero ter 10 prédios. Daí, os anos se passaram, ele chegou nessa meta. Mas por que ele chegou? Ele ficou sentado, esperando o sonho? Não. Ele tem que... Então, assim, é o que você quer, é onde você está, é como você vende isso, e essa periferia, o que está em torno daquilo que a gente faz, importa muito, porque a hora que o mercado se profissionaliza, o diferencial vira um entorno, porque está todo mundo, o que a gente está fazendo? Aquele síndico profissional de 20 anos atrás, aquele síndico de 20 anos atrás, não é o síndico de 10 e não é o síndico de hoje. Porque há 20 anos atrás, em terra de cego, quem tinha o olho era rei. Eu estava na administradora, as pessoas ligavam lá e ele falava assim, eu quero ser síndico. Lembro meu pai falava, Carlos, o tempo todo, dá para me arrumar uma boquinha de síndico? Era isso. Se meu pai contar, você fala, não é possível, é isso. E daí ele chamava e falava, filho, onde a gente vai encaixar o fulano? Ele perdeu o emprego. Porque a nossa profissão de síndico profissional, ela começa marginalizada. Assim como o corretor de imóveis. O corretor começa marginalizado. Eu sou corretor de imóveis. Então, assim,
A corretagem é onde eu posso ganhar dinheiro sem obrigatoriamente ter uma formação superior. E o síndico, vamos lá, então eu faço a conta, o prédio paga tanto, eu tenho 5, eu cheguei onde eu queria sem ter que fazer um caminho que muita gente passou uma vida inteira. Então começa marginalizado. Então esse é o síndico profissional da década de 90. E o síndico de hoje? Quem é o síndico de hoje? Hoje, aquele que entrar e quiser uma boquinha está fora do mercado, não tem boquinha. Então, nós todos temos um perfil muito parecido. Alguns com uma formação melhor, outros pior, mas o perfil é parecido. O que muda a periferia? O que muda a roupagem? O que muda a estrutura? O que eu vendo? Como eu olho no olho do meu cliente? Como é que eu atendo o meu cliente? Qual é a agilidade que eu tenho? Qual é a minha constância no processo? E qual é a pressão que eu aguento para fazer acontecer? Então isso é primordial para que a gente consiga atingir esses anseios. E eu gosto de falar dessas coisas porque, além desse conteúdo jurídico, que eu vou passar em alguns minutinhos, o Vinícius já está olhando o relógio, está pensando, poxa, ele vai ficar falando essas coisas, ele não vai entrar na aula dele. Eu vou entrar, Vinícius, eu só estou falando porque eu acho importante, porque todas as vezes que eu falo, depois eu recebo uma mensagem, poxa, obrigado por essa mensagem que você falou, obrigado por esse toque, porque isso dá alguns insights para algumas pessoas. Então, se preocupem. Eu vi outro dia no Instagram, estava escrito assim, o network pode te levar mais longe do que muitas faculdades. Né? Não obstante, seja importante eu ter a formação. O que me trouxe até aqui foi minha formação. Mas eu conheço inúmeros colegas com formações iguais ou superiores que não chegaram lá. Porque fizeram só parte do trabalho. Poxa, me formei, sou síndico 5 estrelas, fiz curso de bombeiros, entendo tudo de legislação, sou engenheiro formado, e o Zé, que era zelador, tem 20 prédios. Quantos Zés zeladores tem 20 prédios? Né, Carlos? Quantos? E daí aquele não consegue. Por quê? Porque ele não fez o resto do trabalho. Parte do trabalho é a formação, outra parte é eu entender a sistemática. Daí você vai naquele prédio, as pessoas, isso agora é parte da palestra do Condomínio do Futuro, que foi realizada para a Luciana, do Café com o Síndico, que já não está entre nós, o filho dela está aqui, e também o Edmilson, já me veio umas 2, 3 vezes, me veio ele, porque hoje ele estaria aqui, então, lamentar e é isso. A vida é aquilo que a gente está vivendo hoje e o amanhã a Deus pertence. Então, por isso que a gente tem que fazer o melhor a cada dia. Então, o futuro, o síndico do futuro, o que eu falo, é muito mais do que o conhecimento, é muito mais do que o marketing, é muito mais do que a técnica, é a visão periférica do que está por vir, o que está acontecendo em volta. Então, aquele síndico que é, por exemplo, uma pessoa autoritária. Ele é um síndico maravilhoso, mas ele entende que ele tem que ser autoritário. Só que o mercado quer o que é hoje? Quer o quê? Quer o síndico feito para servir. O síndico que se equipara a uma hotelaria. É esse o mercado. O síndico vai lá, é autoritário, tem um prédio, daí não pega o segundo, e isso vai faltando concierge, exatamente. A modificação, a própria modificação da concepção dos nossos condomínios, né? As estruturas dos nossos condomínios estão se modificando. Né? As construtoras, até a pandemia, construíam prédios grandes. Eu queria o quê? Uma área de lazer. Eu queria um condomínio grande. A área de lazer, eu sou sócio de um clube, eu tenho dinheiro, eu vou no clube, eu vou na academia. Hoje eu tenho dinheiro para ir no clube, eu tenho dinheiro para ir na academia, mas o luxo está em poder descer no meu prédio para fazer aquela boa academia. Em nadar na minha piscina, no meu prédio, que é uma piscina de 25 metros de raia. Igual a academia, e eu não pago a academia, mas eu tenho dinheiro. Então aqui está o luxo. É aquele prédio que eu estou lá na porta e vou no mini mercado. Na frente do meu prédio tem uma loja. No meu prédio tem 3 lojas na frente. O que isso era
um condomínio degradado na década de 80. Se o prédio tinha loja, você sabia que o cara tinha um nível, ele só conseguiu morar ali, porque a loja depunha contra aquele estabelecimento. Hoje não, hoje eu quero a loja. Tem prédios que tem cinemas dentro. Eu moro numa estrutura que tem cinema. Então essa conjuntura é muito importante que a gente observe. Mas a palestra de hoje não é sobre a conjuntura. O que está rolando aí no rádio? Queria ser uma mosquinha para escutar o que eles estão falando. Puta, ele vai continuar? Ele vai... Não. Peraí, ele não vai entrar no tema, ele tem horário, ele não sabe que ele tem horário. Pessoal, a revisão do Código Civil é a Joyce. A Joyce agora fala silenciosamente. Ela não se expõe mais. Hoje me ligou um síndico de um prédio grande e eu falei para ele assim... Nada, Joyce. Hoje ligou um síndico e eu falei para ele assim... Quem dá as cartas não aparece. Quem move as peças do tabuleiro não aparece. Tá bom, senhor Gilson? Podemos falar do tema? Se fosse no... Por isso que às vezes eu prefiro o presencial. A senhora, quem falou do presencial hoje? Porque no presencial ninguém vai falar, pô, Rodrigo, entra no tema. Ninguém vai levantar e cometer essa delicadeza. Mas se tivesse online, o Paulo já estava assim, tema, Rodrigo, tema! É isso aí, pessoal. Tô online. Como é que é? Tem que tomando banho. Como é que é os machões de computador, né? Os valentões de trás do chat, né? Pô, o cara deve ser um monstro, ele chega um baixinho, humildinho, né? Tem um que está rolando, não sei se vocês viram, é o último, prometo, que a pessoa começa a falar, poxa, parou um carro errado, e no fim, você está reclamando de mim, avisa a sua... você fica recebendo a sua personal na sua casa durante a semana e a mulher do cara também está no chat. Vocês viram esse? Falou, que história é essa? Não, mas o carro... Não, mas como assim? Você recebe a nossa personal em casa? Não, ela veio beber água só. Não sei. Você viu? Você viu? Boa! Compartilha no grupo, Joyce, porque é fantástico esse WhatsApp do clube, do condomínio. Pessoal, vou entrar nas modificações importantes para o condomínio. Então, o 1331, ele... Primeiro, dizer o seguinte, essa proposta, ela está em tramitação pelo Senado para a modificação do Código Civil. Então, não é um novo Código Civil, é uma modificação substancial dos artigos, que envolvem questões não apenas inerentes ao direito condominial. A grande batalha são as questões inerentes às sucessões, direito de família, formas de constituição de família, casamento, divisão de bens, o que não nos compete. Ano passado o projeto foi pausado, esse ano ele continua andando. Então o Congresso, de novo, o Senado está realizando audiências internas para discutir a continuidade desse processo. Inclusive, eu chamei o professor Tartucci para estar aqui hoje com a gente, ele não pôde estar, mas ele está envolvido nessas modificações. Então, aqui a gente fala das áreas... Espera aí, pessoal. É isso aqui. A grande modificação do primeiro artigo, 1331, é aquele que define as áreas comuns, as áreas privativas. A grande modificação é a proposta, é o parágrafo 5º, que traz o quê? Uma assembleia convocada por maioria dos votos dos condôminos a um ou mais condôminos em caráter precário, oneroso ou gratuito, exercício exclusivo da posse sobre pequenos espaços comuns. Então, são aqueles puxadinhos que hoje, no dia a dia, nós temos problemas dentro dos condomínios. Então, posso usar aquele corredor que só me serve
aquela área lateral que só serve àquela unidade. Então hoje não tem previsão legal. Inclusive vaga de garagem, né? Poxa, eu tenho um carro a mais, eu posso usar aquela vaga do zelador, não tem mais zelador no meu prédio e eles alugam. Agora eu quero comprar. O prédio precisa de dinheiro para a reforma. Eu posso adquirir essa vaga? Então, em tese não, mas eu consigo hoje com a proposta. E lembrando que essas propostas, algumas são muito pertinentes e outras são desnecessárias, não vão atender aos nossos anseios. Então, nesse artigo, que é logo o artigo que abre o condomínio edilício, nós temos essa disposição. A Assembleia, convocada para tal, pode ceder por maioria de voto dos condôminos. O que é a maioria de voto dos condôminos? Do todo, não dos presentes, maioria qualificada, dos proprietários. A um ou mais condôminos em caráter precário, ou seja, provisoriamente, cobrando ou de forma gratuita o exercício exclusivo da posse sobre pequenos espaços comuns. O que é pequeno? Uma garagem é pequena? A cobertura, aquele espaço da cobertura, ele é pequeno ou é grande? O espaço garden é pequeno ou grande? Então, são críticas que eu faço como operador do direito, que eu vejo que esse vai ser um questionamento. Mas, enfim, até aí eu vejo uma evolução. Atualmente, nós não temos qualquer tipo de previsão no 1331 a esse respeito. Personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? Quem define a personalidade jurídica? Quem define a personalidade jurídica? O condomínio tem personalidade jurídica? Você sabe que é uma situação muito complexa. O condomínio não tem personalidade jurídica, por quê? Porque a lei não disse que o condomínio tem personalidade jurídica. Quem pode dizer que alguém tem personalidade jurídica é a lei. O artigo 44 traz as pessoas jurídicas. E dentre das pessoas jurídicas, a associação é uma pessoa jurídica, uma empresa é uma pessoa jurídica, direito privado. Mas o condomínio não é, porque a lei não trouxe essa previsão. Porém, o condomínio ele tem uma personalidade, essa é uma construção da doutrina. O Rubens Carmo Elias Filho, inclusive falei com ele ontem, ele fala que o condomínio tem uma personalidade judiciária. Ou seja, ele pode estar em juízo. Ele não tem uma personalidade jurídica, mas ele pode estar em juízo. O Silvio Capanema dizia que ele tinha uma personalidade jurídica anômala, diferente de todas as outras. Mas é certo que por lei ele não tem personalidade jurídica. E qual é a proposta do legislador? Alterar o 1332 e incluir o seguinte: ao condomínio edilício. Por que o condomínio edilício? Porque existem outros tipos de condomínio, a gente já falou disso, né? Tem o condomínio comum ou forçoso, aquele do Código Civil. Ao condomínio edilício poderá ser atribuído personalidade jurídica para a prática de atos do seu interesse. Poderá é uma faculdade. Então, quem pode sim, pode não. Então, eu vou ter... Peraí, esse condomínio tem ou não tem personalidade jurídica? Quem define? A Assembleia? Sim. Vamos ver se tem um quórum para isso. Não tem um quórum. Pode vir na convenção também. A convenção pode estabelecer um quórum. Então, o que eu estava conversando com o professor Tartucci, que a gente discorda, é o seguinte: na minha ótica, a personalidade jurídica para a edificação, se tem ou não. A proposta é para a prática de atos de seu interesse. Então, seria assim: o condomínio vai comprar um bem. Então, agora ele tem personalidade jurídica. Eu não sei como isso pode ser administrado, porque isso envolve uma construção jurídica muito
complexa, porque envolve tributação, envolve... para esse ato eu tenho... É a mesma coisa que... agora eu tenho personalidade jurídica, agora eu não tenho. Eu preciso declarar imposto de renda? Não, para isso eu preciso, porque naquele momento eu adquiri personalidade jurídica. Mas peraí, pega a ata. Não. Maioria simples, então é um ato nulo. Ele não teria personalidade, então eu vou anular aquela aquisição. Então, assim, é algo muito complexo. O que a Argentina fez? A Lena vai lembrar porque a gente estava junto lá. Você também. O que a Argentina fez? E o que a França fez? Ela atribui a personalidade jurídica, por exemplo, na Argentina, ao conselho de proprietários, ao consórcio. Na França é o conselho de proprietários. Então, o condomínio é um ente despersonalizado, ele não tem uma personalidade jurídica, mas a junção de todos esses proprietários é aberto uma pessoa jurídica. Poxa, mas isso é o condomínio. É o condomínio, mas o consórcio. O próprio nome fica claro, é o consórcio. Hoje, a natureza jurídica do condomínio é um ente despersonalizado, mas ele faz às vezes de pessoas jurídicas quando ele, por exemplo, tem que estar em juízo. Mas se ele precisar adjudicar um imóvel, alguns cartórios de registro de imóveis não fazem. Querem que a ata conste que ele poderá adjudicar, porque é um jeitinho que está sendo dado, porque em tese, se não tem personalidade jurídica, eu não posso adquirir um bem. Eu poderia adjudicar o bem? Existe uma controvérsia muito grande. A questão é que a gente caminha para uma proposta, a gente tem um PL nesse sentido também, de 19, que traz a possibilidade da personalidade jurídica diferente do que tem em outros países. Essa personalidade jurídica facultada, e eu fiz um trabalho profundo para a gente ir para a Argentina, eu não encontrei nenhum outro país que tenha dessa forma e faça uma crítica. Ou a gente constitui que os condôminos ali vão ter uma pessoa jurídica que vai representar o condomínio, que também dá força. Por exemplo, nos Estados Unidos, ou a gente está constituído no mundo, em grande parte dos condomínios, ou nós temos Instituto do Condomínio, realmente, da propriedade horizontal na América Latina, das fincas na Espanha, ou nós temos as associações. Ou a concepção americana é uma associação, é uma empresa. E o conselho de proprietários tem poderes para fazer a gestão. Se a gente pegar o livro do Nascimento Franco, escrito ele já é falecido há muitos anos, escrito há 40 anos atrás, ele faz uma comparação dos condomínios, a legislação, ele só tinha a legislação de 64, ele faz a comparação dos condomínios com as empresas SA. Todas as vezes que ele tinha problemas em buscar jurisprudência ou na legislação, ele fazia esse comparativo que ele é muito interessante para essa filosofia. E é uma filosofia que é usada na legislação americana. A gente tem na legislação civil a prevalência das relações privadas é uma legislação que traz a livre iniciativa das pessoas. Então, a legislação que não contrariar a norma cogente, a lei, é livre, princípio da legalidade, o que não é proibido em lei é explicitamente permitido ao particular, o princípio do pacta sunt servanda, a lei, o contrato faz lei entre as partes. Então, a relação privada é muito importante e o condomínio impera a relação privada. Então, nesse aspecto, a convenção ela passa a ter uma força muito grande, ela é um ato norma, ela é mais do que apenas uma relação privada, ela macula os futuros compradores, os futuros adquirentes. E na legislação americana isso é mais forte ainda, ao ponto de que o conselho de ingresso pode barrar com que algumas pessoas entrem no prédio por falta ou de capacidade financeira ou de perfil adequado para residir naquele condomínio. Então essa é a crítica da personalidade jurídica. Convenção do condomínio. Então, nós já temos uma súmula
260, se não me engano, do STJ, posso estar errando, que já diz que a convenção não registrada ela é eficaz para a relação daquele condomínio. O que a proposta de modificação está fazendo? Ele está apenas inserindo no parágrafo único do 1333 a convenção. Como é que estava? Para ser oponível a terceiros, a convenção deverá ser registrada. Mas a súmula 360 fala, mesmo que ela não seja registrada, ela não se opõe a terceiros, mas ela faz lei entre aquelas partes. E daí o que o parágrafo único do 1333 diz? A convenção não registrada é eficaz para regular a relação dos condôminos, mas para ser oponível a terceiros, ela precisa ser registrada. Ok, está acertado. Aqui, o 1334 é um artigo muito interessante do Código Civil, porque ele tem sido utilizado pelo Judiciário, e a Célia não me deixa mentir, cadê ela? Saiu, não saiu. Pelo menos não sozinho, né? Ela nunca me deixa sozinho. Ele tem sido utilizado para reforçar a importância da convenção nas relações privadas e a faculdade dela de poder, por exemplo, discordar da lei. Você concorda? Porque, para esse entendimento de que a lei seria dispositiva, uma vez que eu tenho um artigo da lei que ele traz a faculdade da convenção ajustar, complementar, o que está escrito na lei, ela pode ser contrariada. Ela é uma base legal. Isso tem imperado muito. O maior é sempre o Código Civil, mas a gente tem que interpretar o Código Civil, por exemplo, se a norma é cogente, uma norma imperativa. Por exemplo, é mais fácil a gente encontrar isso no Código Penal. Não matar. Matar, você... ou roubar, homicídio, aquele que furta, que rouba, é uma norma imperativa. Eu não posso dispor. Não, mas eu até posso dispor. Por exemplo, eu matei, eu estou infringindo a norma, mas foi legítima defesa. Estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal. Senão o policial que matasse o bandido estava preso, mas ele estava em estrito cumprimento do dever legal. No âmbito civil, a norma, ou ela é impositiva, não pode, ou ela pode ser interpretada também, isso não está no texto da lei, a forma de interpretação, como uma norma dispositiva. Ela pode ser interpretada ou ajustada de forma diversa. No caso do nosso condomínio, a junção da norma legal com a previsão legal. O que diz o 1334, de forma atual? Que além das cláusulas referidas na convenção, além das cláusulas que os interessados houverem por bem estipular, o que a convenção vai determinar? A forma de administração, a competência das assembleias, as sanções que os condôminos estão sujeitos. A convenção pode ser... o que eu estou dizendo? A forma de administração. Então, eu estou facultando ao particular, que é o objetivo do Código Civil de 2002, fortalecer as relações privadas como um todo. Eu estou facultando ao particular não contrariar o código, mas complementar. Ontem nós fizemos a leitura, quem estava na aula e prestou atenção, a Giovana foi uma delas, porque ela postou a foto, por isso que eu vou deixar ela falar sobre isso. Então não, tá bom, já me arrependi. Nós falamos de um julgado onde, justamente sobre isso, que o juiz utilizou, o desembargador utilizou esse artigo. Ele dizia o seguinte, qual era a questão? Baixa um pouco, baixa o rádio.
O que dizia aquele julgado? Agora é o Vitor, meu Cristo agora é o Vitor, não é mais a Luiz. O que dizia o julgado? Além das pessoas legitimadas a convocar a Assembleia, aquela convenção dizia, estavam legitimados o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo e o Conselho de Sustentabilidade. Daí, o síndico foi contrário a isso, porque foi convocada uma Assembleia sem a anuência dele, e o Judiciário entendeu e falou, não, é uma norma dispositiva, ela traz as pessoas, ele traz as pessoas legitimadas, mas esse rol não é exaustivo, ele pode ser complementado. Por que ele pode ser complementado? Isso está no julgado. Ele pode ser complementado porque o 1334 traz a possibilidade daquela coletividade ajustar da forma que melhor absorve as necessidades daquela coletividade. Então, aquela Assembleia convocada pelo Conselho, você lembra disso, né, Giovana? Pelo Conselho de Sustentabilidade, é legítima. Não, doutor, mas a lei diz que é só o síndico e 1/4 dos condôminos, e na ausência de 1/4 na ordinária, qualquer condômino é pedido judicial. Sim. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Ele amplia o rol dispositivo, ele amplia o rol daquelas questões que vão poder ser disciplinadas no direito privado. O modo de escolha do síndico, ele inclui subsíndico, hoje a gente não tem previsão do subsíndico, do Conselho Fiscal, com a previsão de atribuições, além das já previstas em lei, hoje subsíndico não tem previsão legal, competência das assembleias, forma isso já existe, sanções que estão sujeitas aos condôminos ou possuidores, o regimento interno, ele fala em regimento interno, mas ele não diz que o regimento interno, cujo código de alteração pode ser definido livremente pela Convenção. Por quê? Porque hoje a gente discute como é que funcionava antes da modificação de 2004. Era possível, a alteração da Convenção e do regimento interno poderia ocorrer somente com 2/3 dos condôminos. A partir de 2004 foi suprimido o regimento interno, então ficou aquele limbo. Nós entendemos, doutrinariamente, que se eu não tenho previsão legal, eu vou me recorrer à convenção. Na ausência, quais são os quóruns modificativos em condomínio? Via de regra, maioria simples. Daqui ele está reforçando que quem vai ter poderes para dispor isso é a convenção de forma livre. Então não tem quórum. Isso é chover molhado, mas algumas vezes é importante chover molhado. Limitação do direito de participação de voto nas assembleias. Primeiro lembrar que nós temos um PL, que a gente falou ontem, eu não vou lembrar o número, e assim, um projeto-lei nós temos para todos os gostos. É impressionante que apresentam de projetos-lei agora no âmbito condominial. Tem um projeto-lei que impossibilita votar em eleição de síndico, um projeto-lei acho que de 19, ainda está em tramitação, que diz que para a eleição de síndico não pode ter procuração. O que é o novo código, a proposta traz? A limitação. Hoje o que acontece? Quem pode... são direitos condôminos, usar, fruir e dispor dessas unidades, usar as partes comuns, conforme a destinação, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando no kit. Se eu estou inadimplente, eu posso participar da reunião? Quem acha que sim? Pode. Então, quem acha que sim, pode se retirar, porque não aprendeu nada comigo ao longo desses anos. Por favor. Não, pode ficar, brincadeira. Pessoal, a interpretação da lei, vamos fazer a leitura literal do artigo. São direitos do condômino, ou seja, o inquilino pode votar? Por quê? Porque ele não é condômino. O direito é de quem? Do condômino. Tá bom, até aí fomos bem. O condômino pode votar. Então, eu sou condômino, consto no registro, ou tenho compromisso de compra e venda, sou condômino, eu posso votar nas deliberações.
Não só votar. Eu posso participar. Então, como é que eu poderia só votar? Ó, estou aqui do lado de fora, estou votando. Não, por que ele reforça votar e participar? Porque ele está dizendo, vamos fazer a interpretação de forma negativa. São direitos, estando quite, ou seja, em dia. Se eu tenho um acordo em aberto, eu estou quite? Estou. Sim. Sim. Pessoal, eu vou convidar vocês para o curso. Célia, não me deixa mentir. Artigo 360 do Código Civil. Lê ele para mim. O Instituto da Novação presente no Código Civil. Artigo 360. O que diz o artigo 360 no Código Civil? Quando o devedor contrai com o credor nova dívida. Ninguém? Pode. Define a novação, que é o ato de extinguir uma obrigação para substituir por uma nova. Artigo 360 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 2002, define a novação, que é o ato de extinguir uma obrigação para substituí-la por uma nova. A novação ocorre de três formas principais. O devedor contrai uma nova dívida para substituir a anterior. Novação objetiva. Artigo 363. Perfeito. O novo devedor assume a dívida em lugar do antigo. Novação subjetiva passiva. Ou um novo credor substitui o antigo, com o devedor ficando quite com o novo credor. Novação subjetiva ativa. Perfeito. Obrigado. O que a gente tem? A partir do momento que o devedor contrai nova dívida, e pessoal, apesar de eu concordar com isso, não sei o que estou dizendo, basta dar um Google TJ dívida condominial. Noveia a dívida. A justiça entende que aquele devedor... Daí a primeira pergunta que aparece, típica, se alguém estiver pensando nela, depois que eu falar, levanta a mão. É injusto, então ele vai fazer o acordo só para participar da votação? Quem pensou nisso? Você não é obrigado a fazer o acordo. Você não é obrigado a fazer o acordo. Você faz o acordo após a Assembleia. Ou a partir, quer fazer o acordo, então só paga a primeira parcela, vou colocar o vencimento para hoje, antes da Assembleia. Entendeu? É isso. Pagou a primeira, a próxima pergunta, que quem já está pensando fala. Mas se tiver que emitir a certidão negativa, ele for vender a unidade, quem pensou nessa? Vocês não pensaram nisso? Como não? E se ele for vender? Daí eu vou fazer igual a justiça faz, vou emitir uma certidão negativa com efeitos positivos. Olha, ele está quite com o condomínio, porém tem um acordo em andamento de tal valor. E é prerrogativa do... Você pensou nisso? Fala, diga. Rodrigo, queria dar um exemplo que aconteceu conosco, no condomínio, para fazer uma aquisição de um bem, um grupinho ali de moradores, inadimplentes, eles fizeram um acordo, participaram, votaram a favor da aquisição desse bem, foi aprovado, bem apertado, mas foi aprovado, e logo depois eles deixaram de pagar a coxa. Então, isso acontece, mas daí o que eu vou fazer? Quando eu for firmar o acordo, eu vou colocar, condiciona ao vencimento antecipado das demais parcelas, caso ele não pague qualquer parcela. Eu vou vincular uma multa maior do que aquela multa prevista no Código Civil. Entendeu? Pessoal, eu vou seguir. Eu tenho muita coisa para falar, mas o tempo é curto. A Joyce não me deixa falar muito mais. O Vitor não me deixa falar muito mais. Então, votar, vamos voltar aqui onde a gente está falando, votar nas deliberações. Então, se eu tiver em dia, se eu for condômino e tiver em dia, eu posso votar e participar. E se eu for condômino e não tiver em dia, eu não posso votar nem participar. É isso que diz a lei. Tem alguns julgados. Inclusive, alguns julgados emblemáticos do Francisco Loureiro nesse sentido. Não obstante...
li tanto esse julgado do Loureiro e falei para ele algumas vezes, teu julgado é maravilhoso. Não obstante, ele possa ser impedido de estar presente no recinto da votação, ele não pode ser, o direito a gente aprende termos novos, Carlos, aquinhoado com a escolha da pior vaga. Então, ele pode ser impedido de votar, mas ele não pode ser barrado na escolha de uma vaga. Por quê? O direito gosta de nomes às vezes complicados. Bis in idem, dupla punição, ele vai estar sendo punido duas vezes. Porque ele já está sendo punido por multa, juros, correção, e vai ser punido por escolher a pior vaga. Ele não pode ser... Daí a pergunta é, mas como é que eu resolvo? Porque se ele não pode estar presente, ele não pode escolher... Ou eu vou fazer um sorteio eletrônico, todo mundo em igualdade de condições, e hoje os sistemas permitem isso, ou, como é que defendem alguns doutrinadores, por envolver direito de propriedade, será possível a participação na Assembleia somente para a escolha da vaga. Ok. Essa é a mesma... a pergunta ontem foi, 1/4 dos condôminos adimplentes convocam. E os inadimplentes? Não, eles não convocam. Mas existe uma corrente que diz o seguinte, para quórums qualificados, às vezes eu não consigo obter o quórum, eu vou excluir os inadimplentes da contagem, o que eu acho absurdo essa corrente. Então assim, eu preciso de 2/3 para ter a convenção. Eu tenho 7 inadimplentes. Um prédio pequeno, isso já corresponde, eu não vou atingir 2/3. Então eu vou tirar eles. Essa é uma corrente que já a jurisprudência consolidou, mas é minoritária. Outra corrente minoritária. Eu vou considerar os inadimplentes, que é a filosofia da votação, porque envolve direito de propriedade. Então, ele não pode ser impedido de exercer o direito de propriedade. O problema desses artigos que a gente comenta, porque não é só as alterações, é o direito inteiro aqui, né? É muita coisa. Eu vou seguir para a gente... Regulamentação da hospedagem atípica. Mais 20 minutos, tá bom? Não, quem assinou o contrato do hotel? Quem pagou o hotel? Quem arca quando tem prejuízo? Quem? Eu vou respeitar os 10 minutos. Isso Xará, é jogar baixo, né? Desligar o microfone você jogar baixo. Regulamentação da hospedagem atípica. Então, esse com certeza é um dos grandes problemas que a gente tem dentro dos condomínios hoje. O que eu fico satisfeito é que o STJ consolidou esse entendimento, essa nomenclatura, porque a gente está há 10 anos discutindo no mercado se é locação por temporada, se não é locação por temporada, se é hospedagem ou se não é hospedagem. Locação por temporada prevista na 8245, artigo 56. Locação temporada. Hospedagem, Lei 11.771 de 2008. Salvo o melhor juízo, porque tem dias que a lei sai e tem dias que a gente tem que pesquisar e ajustar. Outro dia eu falei um artigo que tinha nada a ver, então vocês confiram. O problema é a intersecção. O que é temporada? Locar um imóvel até 90 dias. O que é hospedagem? Locação por diárias. Diária. O que é hospedagem? Quem disciplina a hospedagem? Código Civil. O que é hospedagem? É o que eu faço no hotel. O que acontece a hora que eu não pago o hotel? O que a lei possibilita, a lei civil? Trancar a porta e retenção de bagagem. Então, se eu quero essa lei... Não, eu quero essa lei, mas eu não sou hospedaria. A lei diz assim... O condomínio, a 11.771 de 2008 diz assim, o condomínio pode funcionar como hospedaria. Artigo 23 e 24, salvo o melhor juízo.
o condomínio pode funcionar com hospedaria, desde que previsto na convenção. Então, uma coisa é temporada, é aquilo que eu faço em Santos. Cadê as meninas de Santos? Cadê o pessoal de Santos? Não, você não conta. Só você. Achei que as meninas de Santos estavam aí também. O que eu faço na temporada, no interior, e aquela hospedagem atípica que é conhecida como Airbnb, o mais comum Airbnb, que tem uma conotação comercial. O que o STJ entende hoje, que os condomínios residenciais não se prestam para hospedaria. É esse o entendimento da STJ. Nós temos a terceira e a quarta turma do ministro Noronha e da ministra Nancy Andrighi, que tem uma divergência. A terceira e a quarta turma, e eles juntaram, eles têm a segunda sessão, que são essas duas turmas juntas, no sentido de definir o que, seu Rubens? Eles precisam, uma das turmas entende o quê? Que a ausência da previsão na convenção é permissível, a outra entende que somente é possível se tiver a previsão na convenção. Tá? Então essa é a divergência. De qualquer forma, qual é a convergência? É locação atípica, é hospedagem atípica e não pode ser feita em condomínios. A questão é se aquela comunidade vai ter que alterar a convenção para dizer aqui não pode, ou se a ausência já é proibitiva e para que possa eu preciso chegar e inserir. Tá? Então essa é a divergência hoje da STJ, que depois de 10 anos discutindo o tema chegou. E o que o professor Tartucci, junto com a equipe, colocaram? Nos condomínios residenciais, ou o condômino, aquele que usar sua unidade, salvo autorização expressa, não poderão utilizá-las para fim de hospedagem atípica, seja por intermédio de plataformas digitais ou qualquer outras modalidades. Daí ele complementa dizendo, salvo autorização expressa na convenção, não pode. Então, se houver a previsão, pode. Se não houver, não pode. Condômino antissocial, para a gente finalizar dentro dos 10 minutos que a Joyce me concedeu. O que ocorre? Hoje a exclusão do condômino antissocial e também uma construção jurisprudencial, ela não tem previsão legal. O Código Civil não fala em exclusão de condômino antissocial. A lei fala em reiterado comportamento antissocial. A exclusão do condômino antissocial é uma medida coercitiva, inibitória, para que ele seja arrancado de uma das características da propriedade, que é o convívio com os demais moradores. E o que a proposta faz? Ela propõe regular essa questão. Então ela traz o seguinte: o condômino ou possuidor, por seu reiterado comportamento antissocial, isso já estava, gera incompatibilidade, poderá ser constrangido a pagar a multa de até 10 vezes o valor atribuído à contribuição de despesa. Beleza, isso já estava. E daí ele diz o seguinte: verificando-se que a sanção pecuniária foi ineficaz, então a multa pecuniária foi ineficaz, uma assembleia posterior, por 2/3 dos condôminos presentes, não é 2/3 do total, dos presentes nessa assembleia, então ele precisa ser antissocial, ele precisa ser multado. Se isso não resolver, então é condicionante, eu preciso primeiro ter aplicado a multa para chegar nisso que eu vou dizer. 2/3 da assembleia convocada para esse fim, eles poderão optar pela exclusão do condômino a ser efetivada mediante decisão judicial. Então eu vou lá, em assembleia, aprovo a exclusão, depois eu pego essa ata, entro com uma ação judicial pedindo para que o juiz declare a exclusão. Cessou o que deu causa, ele poderá requerer ser readmitido.
Eu queria que a Andressa estivesse aqui. Eu fico imaginando aquele cara que pôs fogo na unidade, que explodiu. Sabe aquele caso da Andressa? Ele explodiu a unidade, ele chega 2 anos depois e fala, tô bacana agora. Eu matei o cara ali, mas eu tô bacana agora. Assim, ok, tá bom, é acreditar no ser humano, tá certo. Mas assim, é um risco, mas eu não sei se eu colocaria. Se a gente pegar, por analogia, a legislação americana, sabe como é que funciona? Quero comprar uma unidade num apartamento em Nova York. O John Lennon foi barrado de comprar um apartamento. Você é artista. Está aqui, ó, a gente não quer perturbação para ser artista. Desde que não seja uma forma de discriminação, né, eu posso condomínio em Miami. Isso é um fato. Esse condomínio específico, já tive lá, é só até 2 filhos. Por quê? Porque aquele perfil daquele empreendimento. O que traz a complexidade dos nossos empreendimentos? A variável gigantesca de perfis. A hora que eu coloco um perfil específico, então assim, se a pessoa foi excluída de um convívio de um prédio, lá não é uma ação de exclusão de programa social, ele nunca mais entra no condomínio, ele vai ter que morar numa casa. Ele não está apto para o convívio. E outra coisa, eu vou locar um apartamento lá em Miami. Eu tenho um apartamento, eu não tenho, eu gostaria de ter. Eu vou locar um apartamento. Eu tenho um apartamento e vou locar para terceiro. Eu submeto ao conselho de ingresso, e essa é uma situação prática que eu vivenciei com uma pessoa. O que o conselho de ingresso falou? Ela não tem, ele examina quem é junto com você e fala assim, ele não tem capacidade financeira para pagar o condomínio. Então ele tem que depositar 6 meses adiantados. Entendeu? Então assim, na nossa legislação, põe um meliante e depois ele exclui. A legislação americana não deixa entrar. E daí mantém a sanidade, a nossa sanidade. A gente fica louco, assim, tá tudo bem, Roberto, tá vendo esse louco, esse cara do futebol que dá festa? Assim, a hora que ele foi visitar, eu já vou falar, aqui não, obrigado, você é muito importante para o futebol, mas aqui não. Aqui não, aqui é um ecossistema saudável, então a gente permite com que o cara entre, mas a gente vai mudar isso, quem sabe. Se ele se recuperou, então... Ele disse que ele recupera em outro lugar. Ela vai cumprir a pena dela, ela vai se ressocializar. Isso é muito bonito na prática. Hoje, na nossa legislação, a pessoa que está ressocializada, em tese, ela está apta para o trabalho. Você vai empregar na sua empresa? Você sabe que essas pessoas que saem de cumprir pena, estou falando da realidade do nosso país, elas só conseguem se reintegrar na sociedade, os poucos que querem, por programas sociais do governo. Nenhum de nós que está aqui empregou um ex-presidiário, por mais que ele esteja... Então, a realidade, o que além disso, mas pela legislação brasileira, esse cara pode morar em qualquer lugar e não tem um problema. Pela legislação americana, eu posso falar, amigo, beleza, você está ressocializado, só que para lá. A menina que matou os pais e que está na sociedade de novo, assim, ela está ressocializada. Falou. Então, assim, seu Rubens, eu acho que as pessoas têm, e não é essa a nossa discussão, mas elas têm a possibilidade de se regenerar, mas eu acho que a comunidade também, dentro da legalidade, desde que não seja algo discriminatório, no Brasil isso é discriminar. Na legislação americana, não. No Brasil é discriminar. Mas se você pegar as estatísticas carcerárias, a reincidência é algo alarmante. Eu não tenho os números aqui. Enfim, não é essa a nossa discussão. Mas a gente está falando de outra questão. Eu vou pular a inadimplência, quando a doutora Priscila falou de inadimplência, vou só mencionar a volta dos 10% na multa. É 20, depois é 2, daí agora é 10. A gente teve uma modificação de juros também.
não fala da regulamentação, mas ele traz, ele chove no molhado de novo. A Assembleia escolherá um síndico, o síndico pode ser remunerado ou não. O que diz hoje? A Assembleia escolhe um síndico para administrar o condomínio, com mandato não superior, e ele poderá ser pessoa estranha ao condomínio, ponto. Daí ele se aprofunda naquelas questões que a gente já sabe. Que ele pode ser remunerado ou não, admitindo que seja pessoa natural ou jurídica. Posso escolher um subsíndico, ou quem cabe substituir o síndico, enfim. Eu não vou entrar em condomínio de lotes, tá? Acho que não é... Era isso, Joyce. Quanto tempo eu passei? 3 minutos, me perdoe. Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Quero agradecer. Hoje ainda é quarta-feira. Desejo um ótimo término de semana. Agradeço demais a presença de vocês. Vou devolver a palavra para o Vitor. Nós ainda temos sorteios e acho que mais algumas mensagens. Com certeza. Obrigado de coração, tá bom? Uma salva de palmas para o Dr. Rodrigo Carbatti. Obrigado.